Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, louvado e engrandecido, nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E vamos estar louvando e engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando hoje, para a glória de Deus, em Marcos, o seu capítulo 4, aleluia, glória a Deus, versículo 40. Marcos, capítulo 4, versículo 40, a palavra do Senhor diz assim: Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aleluia, glória a Deus. Jesus no barco com seus discípulos. Aleluia. Jesus despertado pelos seus discípulos. Seus discípulos despertaram Jesus em desespero, afligidos por uma tempestade que queria virar o barco que eles estavam. Iriam virar e eles iriam cair na água, cair no mar, iriam morrer, perecer no mar. Aleluia, glória a Deus. E os seus discípulos em desespero, aleluia, glória a Deus, eles despertam Jesus, que estavam dormindo na polpa do barco sobre uma almofada. Aleluia, glória a Deus. Jesus confiava nos seus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Jesus confiava nos discípulos, mas os discípulos não confiavam, não tinham uma total confiança em Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao entrar no barco, ele então desceu lá para a polpa do barco, pegou uma almofada, deitou a cabeça nessa almofada e dormiu tranquilo. Jesus estava tranquilo no barco, tendo seus discípulos, aleluia, operando ali o barco. Os discípulos estavam levando o barco para outra margem do rio, remando o barco para outra margem do rio. E Jesus confiava nos seus discípulos, porque ele desceu para a popa do barco para dormir. Era noite. Aleluia, glória a Deus. Jesus confiava nos discípulos. Os discípulos não tinham total confiança em Jesus, porque despertaram Jesus, acordaram Jesus desesperados. Quem não tem total confiança em Jesus se desespera. Se desespera em meio ao vento forte, em meio à tempestade. Aleluia! Fica desequilibrado. Quem não tem total confiança em Jesus se desequilibra em meio à tempestade, em meio ao vento forte. E os discípulos desequilibrados, aleluia, desesperados, atribulados, com medo, trêmulos, haviam perdido o controle ali do remo do barco, não estava dando conta de controlar aquele vento, aquela tempestade. Eles despertam Jesus, aleluia, despertam Jesus dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? Olha como eles despertam Jesus em desespero, aleluia, desesperados, com medo de morrer, aleluia, com medo de perecer. Versículo 39
do capítulo 4 de Marcos. E ele, despertando, Jesus então desperta, porque ele estava dormindo, tranquilo. Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar. O Senhor repreendeu o vento e falou com o mar. Aleluia! Acalma-te, porque era o vento que estava assolando o mar, e as ondas estavam fortes, entrando água dentro do barco, levando o barco a afundar, a submergir. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor hoje, ele repreende o vento. Aleluia, glória a Deus. Ele repreende o vento que está assolando o mar aonde você está com seu barco. Você está com seu barco no mar bravio, no mar que está assolado por conta de um vento contrário. Aleluia, e Deus, ele está dando ordem ao vento, repreendendo o vento, porque ele tem poder para repreender vento, ele tem poder para repreender demônio. Ele repreende o vento e ele fala com o mar, aonde o seu barco está. Aleluia. O barco onde você está não vai submergir, não vai tombar nesse mar. Você não vai perecer, aleluia, nesse mar, aleluia. Esse mar é só passagem, aleluia, não é habitação. Você não vai perecer nele, não, aleluia, glória a Deus. Você não vai morrer nele, não, ele é só passagem. E Deus, ele repreende o vento e ele diz: a voz do Senhor acalma o mar. Aleluia. A voz do Senhor acalma o mar, aonde encontra você no seu barco. Aleluia, glória a Deus. A voz de Deus, ela acalma o mar. Acalma-te. Jesus falou para o mar: acalma-te. Emudece. O vento então se aquietou. Aleluia, glória a Deus. O vento então se aquietou e fez grande bonança. Aleluia, glória a Deus. O vento se aquieta com o som da voz de Deus, com o som da voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está te salvando. Aleluia. Desse vento tempestuoso, Jesus está te salvando. Desse mar agitado, aleluia. Acalma-te, emudece, aquieta-te. E no som da voz do Senhor, tudo se fez uma grande bonança, calmaria, acalmou tudo, ficou calmo, aleluia. Então, versículo 40, então disse Jesus, depois que tudo acalmou, aleluia, glória a Deus, o vento foi repreendido, foi embora, o mar acalmou, aleluia, glória a Deus. Jesus então fala com os discípulos. Primeiro ele repreende o vento, depois ele acalma o mar. E aí ele vai falar com você, que é discípulo e discípula do Senhor. Aí ele falou com os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Por que sois tímidos? Aleluia, glória a Deus. Como é que não tendes fé? Eu estou com vocês no barco. Aleluia, glória a Deus. Por que sois tímidos? Não deixe a timidez te paralisar.
não deixe a timidez levar você a se esconder. Não deixe a timidez deixar você trancado dentro do quarto. Não deixe a timidez, aleluia, impedir você, aleluia, de ser sócio, de se associar com as pessoas, de ser social com as pessoas, aleluia. Não deixe a timidez, aleluia, deixar você atribulado, te desequilibrar, aleluia. Porque sois são tão tímidos diante desse vento que está assolando o mar. O mar é o lugar aonde encontra você com seu barco. Aleluia. Não deixa a timidez te desequilibrar, porque se houver desequilíbrio, você vai cair. Aleluia. Porque tu és tão tímido. Aleluia. Cantará manai. A timidez, ela te impede de avançar, de continuar. Aleluia, glória a Deus. De sair do lugar. Ela te impede de atravessar o outro lado da margem do mar e cantar o hino da vitória. Não seja tímidos diante de Faraó e seus cavalos. Aleluia. E seu exército. Não seja tímido. Aleluia. Tenhas fé. Aleluia, glória a Deus. O mar vai se abrir. Aleluia, vai abrir um caminho no mar e você vai atravessar e do outro lado vai cantar o hino da vitória. Por quê? Porque Deus, ele te deu uma ordem para atravessar o deserto e chegar até a terra prometida. Deus te deu uma ordem para atravessar para outra margem do rio. Então ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza. Porque o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos. Primeiro falou com o vento. Depois com o mar. E agora ele fala com os seus discípulos. Porque há uma calmaria. E na calmaria você consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então disse: por que sois assim tímidos? Aleluia, glória a Deus. Eu estou com vocês no barco. Eu mandei atravessar a outra margem do rio. Nós vamos atravessar a outra margem do rio, porque eu mandei a poder na voz, na ordem da voz de Jesus, a poder. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser obedecida a voz de Deus. A voz de Deus precisa ser obedecida. Aleluia. A voz de Deus, ela precisa ser obedecida na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Você não tem fé para atravessar o outro lado do mar e cantar o hino da vitória? Você não tem fé para atravessar a outra margem do rio? Você não tem fé em mim, que mandei você ir atravessar a outra margem do rio? Você não tem fé? Aleluia. Como é que não tendes fé? O Senhor faz essa pergunta para você. Jesus, ele é contigo no barco. Você vai atravessar. Você vai conseguir chegar do outro lado. Aleluia, glória a Deus. E eles, os discípulos, possuídos de grande temor. Aleluia. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Eles então foram possuídos de grande temor. Passou a temer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Passou a acreditar em Deus. Aleluia, glória a Deus. E começaram a falar um com os outros. Quem é este que está no barco conosco? Aleluia. Quem é este que está no barco conosco? Que manda no vento. E o vento é repreendido. Aleluia. Que fala com o mar. E o mar obedece à voz. Foi Deus quem criou o mar. A areia. O mar. As águas. Foi Deus quem criou. E o mar obedece sim à voz de Deus. Deus, ele tem poder sim para aquietar o mar. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você nessa segunda-feira. Aleluia. Primeiro dia que você vai começar a trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Porque ontem foi domingo, você ficou em casa com a sua família. Agora hoje é dia de voltar para o trabalho. E o Senhor já fala com você nessa semana. Já começa a falar com você hoje. Aquieta-te. Acalma-te. Emudece. Há poder na voz de Deus. E a voz de Deus tem que ser obedecida. E você vai atravessar a outra margem do mar, a outra margem do rio e cantar o hino da vitória. Você vai atravessar ileso. Vai dar tudo certo. A vitória, ela é sua em nome de Jesus. Deus ele está mandando, repreendendo o vento e aquietando o mar. Aleluia. Vai surgir sim grande bonança. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.